código de erro E2 em ar-condicionado pode ter diferentes significados dependendo da marca e do modelo do equipamento. A seguir, apresenta-se uma organização agrupada por interpretações semelhantes. Significado número 1 do código de erro E2. Falha em algum dos sensores de temperatura da unidade interna ou evaporadora. A unidade interna de um ar-condicionado tipo split possui basicamente dois sensores de temperatura ou termistores. Sensor de temperatura interna ou ambiente, também chamado de sensor do ar de retorno. Este sensor informa a placa eletrônica a temperatura do ambiente para que o equipamento ajuste suas estratégias de controle e alcance a temperatura desejada pelo usuário o mais rápido possível. Sensor de poço do serpentim do evaporador, também conhecido como sensor de tubo da unidade interna. Sua função é informar a placa de controle a temperatura do evaporador para evitar que ela caia abaixo de valores que possam causar o congelamento do serpentim. O código E2 é acionado quando a placa eletrônica detecta falhas em qualquer um dos dois sensores. As causas mais comuns são: A. Circuito aberto. O sensor está quebrado ou o cabo está partido. Não há passagem de corrente e a placa não recebe sinal. Ao medir com o multímetro, sensor desconectado, a resistência será infinita. B. Curto-circuito. Os cabos estão encostando ou o sensor está danificado internamente. A resistência será próxima de zero, gerando leituras anormais. C. Sensor fora de faixa ou descalibrado. Algumas unidades exibem E2 por falhas de sensor de descarga ou ambiente. O sensor funciona, mas a resistência não corresponde à temperatura real. Marcas que usam E2 para falhas de sensores: LG, Samsung, Midea, TCL, Prime, Dowlance, Voltas, Bluestar, AUX, Daikin, York, Gree, Hisense, Lennox, General Electric e Panasonic. Como verificar qualquer sensor de temperatura? Como algumas marcas usam E2 para o sensor de poço e outras para o sensor interno, recomenda-se verificar ambos seguindo estes passos. Desligar o equipamento e desconectar da tomada por alguns minutos, depois ligar novamente para verificar se o erro retorna. Se o erro voltar, abrir a unidade interna e verificar a posição dos dois sensores e o estado de suas conexões. Se o E2 persistir, usar um multímetro para medir a resistência elétrica do sensor na escala de kΩ. Desconectar o sensor da placa interna e medir sua resistência. O valor deve variar com a temperatura. Esfregar o sensor com a mão para verificar se a resistência diminui. Se tiver o manual com a tabela de resistência, comparar a leitura com o valor recomendado para a temperatura. Se não corresponder, substituir o sensor. Se a leitura for infinita ou zero, indica falha total do sensor e deve ser substituído. Verificar se o sensor recebe alimentação da placa. Com o multímetro em tensão DC, medir o conector do sensor. Deve registrar aproximadamente 2,5 volts. Significado número 2 do código de erro E2. Proteção contra congelamento do evaporador. O equipamento detecta que a temperatura no evaporador caiu demais e ativa um modo de proteção para evitar formação de gelo. Marcas que utilizam esse significado: Whirlpool, Electrolux, Comfort Star, Gree, em alguns modelos. O código pode aparecer por risco real de congelamento ou por falsos alarmes devido a sensores defeituosos. Recomendações: A. Limpar o filtro de ar da unidade interna e realizar uma limpeza completa do serpentim. B. Verificar o giro do ventilador. Um ventilador lento favorece o congelamento. Verificar o capacitor, caso o aparelho utilize um. C. Verificar conexões frouxas. D. Verificar o giro livre do eixo do motor para descartar rolamentos danificados ou travamentos. Em caso de falso alarme, revisar possível descalibração do sensor de poço utilizando o procedimento mencionado anteriormente. Significado número 3 do código de erro E2. Erro de cruzamento por zero. Trata-se de uma falha na detecção do cruzamento por zero da corrente alternada, o que pode afetar o controle de velocidade de motores ou compressores. Marcas afetadas: Bosch, Daewoo, Westinghouse, Midea, em alguns modelos.
Recomendações: desligar e desconectar o equipamento por alguns minutos e ligar novamente. Verificar a voltagem da rede elétrica. Realizar inspeção visual da placa eletrônica procurando contaminação ou componentes com dano físico. Significado número 4 do código de erro é 2. Falha de comunicação entre unidade interna e externa. Ocorre quando há problemas de sinal entre as placas eletrônicas ou entre a placa e componentes como sensores ou controle remoto. Marcas afetadas: Carrier, Midea Inverter modelo HRN, Ferroli e AUX, em alguns modelos. Procedimento recomendado: desligar e desconectar o equipamento por alguns minutos e ligar novamente. Verificar a tensão correta de alimentação e conexões firmes. É possível desconectar o cabo e medir continuidade com um multímetro. Com o equipamento ligado, medir a tensão do cabo de sinal, DC, entre o cabo e o neutro. O valor deve variar, indicando presença de sinal. Se não variar, há uma placa defeituosa. Se houver suspeita de falha nas placas, revisar os optoacopladores do circuito de comunicação.